Oi gente, eu sou a Bianca Nascente e estou de volta com o canal. Finalmente. Durante essa semana eu passei por um período muito ruim, que eu fiquei muito emotiva, muito triste, e quando eu fico muito assim emotiva, eu escrevo algumas coisas. E eu escrevi sobre as 3 maiores dificuldades de ser cristão. Foi algo que eu comecei a perceber de acordo com o que eu passei durante esses meses e eu decidi compartilhar com vocês. Eu preciso falar sobre as dificuldades porque, gente, a vida cristã, ela é tudo menos fácil. A primeira dificuldade, ela começa quando nós conhecemos a Cristo. Pode parecer estranho, mas é verdade. Assim que nós temos contato com Cristo, quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, nós entendemos que nós nascemos e nós fomos criados pela mão do próprio Deus. Nós entendemos que nós deveríamos, na verdade, estar fazendo o que Jesus faria e viver como Jesus viveria. Nós descobrimos um ser bom em nós. Então, quando você começa a conhecer a Cristo, quando você começa a ter contato, você começa a questionar suas próprias ações. Eu lembro que quando eu comecei a ter contato com Cristo, eu chegava a chorar de desespero, porque eu queria fazer coisas que as minhas amigas faziam, coisas que os meus amigos faziam, e às vezes eu até chegava a fazer, só que no final do dia eu sentia uma tristeza muito grande por estar longe dos braços de Deus. Isso porque nós nascemos para estar perto de Deus, e quando nós vamos em direção contrária ao que nós estamos fazendo, nós nos afastamos da nossa natureza. É por isso que a batalha começa desde quando nós conhecemos a Cristo. A primeira dificuldade é, então, conhecer a Cristo. A segunda dificuldade é porque todo cristão é careta. Por exemplo, se nós não queremos sair para beber, se nós não queremos ficar com todo mundo, ou fumar, ou enfim, qualquer coisa, nós somos chatos e nós somos careta. Eu fui taxada como chata o ensino médio inteiro, porque eu não gostava de sair para onde os meus amigos saíam, porque aquilo me incomodava, não me fazia bem. Estar naquele meio não me fazia bem, beber não me fazia bem aquilo. Então eu não ia. Para que eu ia em um lugar onde eu estava me sentindo mal? Eu simplesmente não ia. Isso fez com que eu fosse taxada como chata, como careta, e ainda sou, na verdade, porque eu não quero fazer tais coisas. Devido a isso, nós somos criticados pelo que nós fazemos e pelo que nós não fazemos. Por exemplo, quando eu comecei a me aproximar de Deus, eu comecei a controlar o meu vocabulário. Eu ainda falo muito na gíria, mas palavrão eu comecei a diminuir. Enfim, hoje eu já não falo mais, mas eu falava antigamente. E aí, quando eu comecei a me aproximar de Deus, eu comecei a parar, então eu parava. Só que quantas vezes eu ficava muito estressada, quantas vezes eu ficava muito nervosa, e às vezes eu soltava algum, as minhas amigas olhavam e faziam tipo: "Ah, você falando isso? Mas você não pode, você é cristã." E tipo, naquela hora, o Espírito Santo falava: "Meu, se controla, tá vendo por que você precisa se controlar? Porque na primeira queda as pessoas te apontam, te julgam." Então, isso é um exemplo bobo, mas existem ações e atitudes muito sérias que alguns cristãos tomam, que eles são criticados por isso. E se eles fazem ou não fazem, eles também são criticados por isso. E isso é muito chato, porque a gente se sente mal, de uma certa forma. Então, nós temos que o tempo todo estar medindo o nosso comportamento, nosso vocabulário. Isso é exaustivo. Por fim, ser cristão é muitas vezes ser solitário. Como eu disse, o cristão ele é o careta da história. Então, muitas vezes na escola é difícil ter amigos. Além disso, tem várias histórias de cristãos que sofrem bullying na escola por não querer ficar com as pessoas, assim, e isso é muito triste. Em alguns países, nós até morremos por querer pregar o evangelho, nós até morremos por simplesmente aceitar Jesus como o único suficiente salvador. Tem muitos cristãos que são expulsos de casa, que perdem amigos, perdem família, por simplesmente querer seguir a Cristo. Às vezes, querer um abraço e querer um apoio de quem nós amamos é muito importante, e muitas vezes nós não conseguimos, porque as pessoas não entendem a nossa fé. É por isso que eu queria finalizar esse vídeo falando assim: se você é um cristão,
continua. Eu sei que a vida de um cristão é difícil, como eu citei aqui algumas coisas, mas você sabe o preço que Jesus pagou para nós estarmos aqui também não foi fácil para ele. Você sabe que no final do dia você tem o abraço do Espírito Santo e tudo isso torna muito mais fácil. E se você não é cristão e está assistindo esse vídeo, tenta entender que um cristão muitas vezes ele passa por dificuldades enormes. Então, se você tem um amigo que é cristão, não critique por ele não querer beber com você, por ele não querer sair com você. Apenas respeite e entenda a fé dele. Se está fazendo bem para ele, então você deveria ficar feliz por isso. Aí você me pergunta, mas Bianca, se é tão difícil ser cristão assim, por que você simplesmente não deixa de ser? Porque eu posso te dizer com toda certeza que ser cristão é muito difícil, muito, muito mesmo. Mas viver sem Cristo é mais difícil ainda. É por isso que eu não abandono Ele por nada. Eu não troco Ele por nada, porque se no final do dia eu não tiver o abraço dEle, se durante o meu dia eu não tiver o Espírito Santo me consolando quando alguma coisa dá errado, de nada adianta. Eu encontrei o amor, e é nesse amor que eu quero viver. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E muito obrigada também a todo mundo que me mandou mensagem no Instagram, perguntando por que eu tinha sumido. Mas enfim, voltei, estou aqui e bora pra frente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar um like aqui embaixo e, claro, compartilhar com seus amigos. Principalmente aquele que não é cristão, para ver se ele passa a entender um pouco mais do seu lado. Um beijão! E até a próxima semana.